porque o São Paulo fechou sua preparação, né, para o jogo contra o Mirassol, que é hoje, fechou ontem a preparação, com algumas informações importantes. O Zubeldia fez um treino tático, simulações de jogo, aprimorou as cobranças de bolas paradas e, por fim, um complemento de finalização que concluiu esses preparativos do São Paulo para o confronto deste final de semana, válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí nessa parte da pauta já está provável a escalação, mas tem uma informação importante antes, que é com relação ao Juan Tressoldi, né? O Juan que sentiu dores e é desfalque. O Juan sentiu dores e é desfalque, dores no joelho direito, ficou em tratamento no Refis Plus e não será relacionado para o duelo. Ele que tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, sob contrato com o Tricolor até 30 de junho, ele tem demonstrado o desejo de seguir no clube, mas ao mesmo tempo tem recebido assédio de clubes que atuam na Série A do Brasileirão e caso atinja a 7ª partida, pela regra, ficará impedido de atuar por outra equipe dentro da competição. Já já a gente fala mais sobre o Juan, mas primeiro sobre a provável escalação. Então, sem o Juan Tressoldi, sem o zagueiro que sentiu dores no joelho direito, tem Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco, Enzo Dias, Alisson ou Pablo Maia, a depender do que o nosso queridíssimo técnico Luiz Zubeldia decidir fazer para o jogo de hoje. Oscar, Luciano, talvez, quem sabe, o Oscar um pouco mais retraído, ou Alisson e Pablo Maia juntos. Esse é o grande mistério. O mistério está no meio de campo para o jogo de hoje. Lucas Ferreira, aqui está aparecendo na provável escalação do GE, o Cédric. Pô, mas se ele dobrar o lateral em casa, aí é complicado. Então, Lucas Ferreira, Cédric... Acho que não vai dobrar, não. E André Silva. Então, eu também acho que não. Aí eu acho que vai com Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva, né? Eu acho que é mais por aí, né, Kaique? Eu acho que vai com esse quarteto aí, não vai dobrar a lateral em casa. Eu também acho que não. Talvez até o Ferrarese comece no banco para jogar o Cédric de lateral, né? Pode ser. Tá jogando em casa, precisa se impor. A estratégia do Zubeldia é muito clara de dobrar o lateral. Fora de casa, a gente sabe que o São Paulo tem um time bem definido fora de casa, mas dentro de casa, para propor o jogo, o São Paulo ainda está tentando se encontrar, né? Ô, Boni, depois só vou pedir um negócio para você dar uma atenção para a mensagem do Wellington Silva, e eu não sei se você consegue ajudá-lo. Seria até uma informação de utilidade pública. Mas eu li a mensagem do Wellington Silva no chat e, né, me comovi com ela pela preocupação dele, porque ele tem que levar, né, a esposa e o filho para o estádio. De repente, uma informação que a gente passe aqui para ele, né, facilite a ida dele para o estádio, ou até determine a ida ou não, né, dele para o estádio. A gente torce para que sim, a gente torce para que ele vá, até porque foram vendidos apenas de forma antecipada 17 mil ingressos na última atualização de ontem. Lógico que vai passar dos 20 mil, deve beirar 25 mil, mas vai ter lugar disponível para caramba, né? Para o torcedor de São Paulo. A gente espera que dê certo do Wellington Silva, a esposa e o filho irem ao estádio. Exatamente. Vamos procurar aqui as informações com relação à biometria facial, porque eu não sei responder de bate-pronto essa aí. Eu imagino que tem que fazer o cadastro dos dois. Eu vou procurar aqui para ver se tem alguma coisa que o clube falou sobre menores de idade. Mas o que foi dito é que o ingresso é pessoal e intransferível. Então, Kaique, fala da escalação, eu vou buscando aí essa informação para tentar trazer para o nosso amigo Wellington. Perfeito. Tem a possibilidade, inclusive, de recuar um pouco mais o Oscar para jogar como segundo volante, o que de repente pode ser que o São Paulo não faça por jogar dentro de casa, né? Pode ser que jogue com o Alisson e o Pablo Maia, a dupla Oscar e Luciano, o Oscar um pouco mais pela esquerda, o Luciano mais centralizado. Não sou eu que estou escalando, né? É o Zubeldia que pensa dessa forma. Ele vê o Oscar mais pela faixa esquerda do campo e o Luciano centralizado. Eu jogaria de forma diferente, colocaria o Luciano não para armar o time, mas pisando mais na área. E o Oscar centralizado. Desde que chegou ao São Paulo, o Oscar não jogou na posição dele. Ou ele teve que jogar de ponta, ou ele teve que jogar de volante. Praticamente não teve oportunidade de jogar com um meia armador, um meia centralizado. E aí o Lucas Ferreira e André Silva, acho que não tem dúvida, né? Acho que é esse quarteto
Acho que esse sexteto do meio para frente, né? Alisson, Pablo Maia, Oscar, Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Acho que esse sexteto hoje é meio que intocável no time do São Paulo, né? Até porque os desfalques são grandes, né? Você não tem o Ferreirinha, você não tem o Luca, você não tem outros jogadores importantes. No meio-campo, que é o segredo do mistério da escalação do São Paulo, você não tem o Marcos Antônio. De repente, o Pablo Maia dê lugar até ao Bobadilha, aí muda a característica bastante do time, né? Porque aí o Alisson seria novamente o primeiro volante, não o segundo. Enfim, são as opções. A gente fala que o elenco do São Paulo é curto, mas até que a garotada da base preenche bem as lacunas que o São Paulo precisa e passa a fazer o São Paulo ter opções importantes e interessantes para poder escalar o seu time. O número de peças é pequeno, o elenco realmente é curto, mas eu acho que são boas opções em qualidade também para o Zubeldia escalar, por exemplo, para esse jogo de hoje. Acho que são dúvidas que todo treinador gostaria de ter, né? Ainda tem o Matheus Alves, né? Ainda tem o Matheus Alves, né? Nessa hierarquia toda ali de oportunidades, de repente podendo entrar ali no meio campo do São Paulo, para a gente ver, né? A importância da garotada de Cotia que está integrada ao elenco profissional. Exatamente. Ó, já tem a informação aqui, vou colocar na tela, só para o nosso amigo Wellington e também para todo mundo que estiver interessado, né? Então tá aqui no post oficial de São Paulo. Compra de ingresso somente pela internet mediante o cadastro facial. Aqui antes, tá aqui a informação. Torcedores de todas as idades deverão realizar o cadastro. Então tem que, mesmo por filho de 4 anos, tem que realizar o cadastro. Ingressos pessoais e intransferíveis. A face do torcedor será a chave de acesso, tornando a entrada individual e única. Não será possível realizar substituições de cadastro após a compra. Então, acesso ao Morumbi será possível apenas utilizando a biometria facial. Então, sim, tem que cadastrar o Wellington, a facial do seu filho e também da sua esposa. Também a informação aí para quem tiver o interesse de aparecer no estádio no Morumbi. Então, essa é a informação. Com relação a Juan, então, vamos falar de Juan, que sentiu dor, está fora do jogo de hoje. O pessoal colocou aqui no chat, eu não lembro quem foi porque eu não salvei o comentário, mas levantaram a possibilidade de ser também algo relacionado a esse impasse que vive o São Paulo com o Sassuolo, ou atraso da segunda parcela do empréstimo. Porque, justamente, o Juan tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro, hoje seria o sexto, né, mas não vai jogar, e o São Paulo tem mais 2 jogos do Brasileirão, contra o Bahia e contra o Vasco da Gama no dia 12 de junho, antes da parada para o Mundial de Clubes, que também marca o fim do contrato de empréstimo. Depois, quando chegar a parada do Mundial, o São Paulo não tem mais jogo, e aí, contra o Vasco, seria talvez a última partida do Juan pelo São Paulo. Você acha que tem essa possibilidade de ser algo relacionado a esse impasse também, o São Paulo não escalá-lo, porque talvez por um pedido do Sassuolo, talvez uma facilitação do Sassuolo para não cobrar exatamente o São Paulo, se também o São Paulo não impedi-lo de atuar por outras equipes do futebol brasileiro? Claro que ele não tem informação, mas é uma possibilidade, né? Porque vem do calendário, são mais 3 jogos de brasileiro, contando hoje, e o Juan tem só o contrato até o meio do ano. Então, se for embora sem jogar 7 jogos, pode jogar por outra equipe brasileira também. Muita coincidência, né, Boni? Acontece o impasse, acontece o imbróglio, de repente o Juan volta a sentir dores no joelho, porque é muito conveniente ao São Paulo dizer que ele sentiu dores na mesma região que ele ficou fora de treinos anteriores, né? Acontece de vir à tona o não pagamento do São Paulo, o atraso do pagamento, a reclamação e o posicionamento junto à FIFA do Sassuolo, e de repente o Juan não aparece à disposição para treinar, sendo que tem outros clubes de olho nele e de olho na renovação ou não. Agora, partindo do lado ético da coisa, eu não quero acreditar que a assessoria de imprensa do São Paulo mentiu para todo mundo e também os jornalistas, né? Eu não quero acreditar. Não quero acreditar que a assessoria tenha mentido para nós, tenha feito a gente publicar uma informação mentirosa e falsa e que o departamento médico contribua com isso, né? Que o São Paulo notifique, diga que o Juan sentiu dores e que o departamento médico
de repente não se posicione desmentindo se for algo mentiroso. Até porque coloca em xeque o próprio trabalho do DM de São Paulo. Pô, ele voltou a sentir dores no joelho, então o DM liberou ele antes da hora. O que aconteceu? Que dores são essas no joelho? Nesse caso específico, né? Que eu acho que vale dar uma apertada um pouco maior, dar uma intimidada contra a parede de repente para poder tentar descobrir o que aconteceu. E será que essa lesão existe mesmo? Que essas dores são verdadeiras? Eu não gostaria que fosse uma mentira do clube, apesar de saber que isso é totalmente natural no dia a dia. Costumam dizer, né, e é verdade, a gente não sabe nem 10% do que acontece de uma porta de vestiário para dentro. Exatamente, a gente não sabe nada perto do que realmente acontece.